Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje eu pretendo concluir o Evangelho de Mateus para a gente não avançar muito para não ficar muito retardado no cronograma, né? Então a gente vai dar um fecho aí. O que eu quero passar para vocês hoje, né, tem um material que eu trouxe ali, que faz parte da avaliação, né, então eu vou entregar daqui a pouco. Só assim, recordar essa chave de leitura. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo do nosso estudo aqui é oferecer para vocês uma chave de leitura, uma orientação, né, uma pista para vocês seguirem para poder ser mais lucrativo o estudo. Porque quando a gente está estudando, né, fazendo uma leitura corrida, uma leitura cursiva, muitas vezes muita coisa acaba escapando. Então, por isso que é bom a gente ter essas noções, né, à medida que a gente for avançando, né, hoje, se Deus quiser, já iniciar o Evangelho de Marcos, vocês já vão ver que existe uma diferença significativa na estrutura do Evangelho de Marcos para o Evangelho de Mateus. Embora, né, como nós falamos aqui numa das primeiras aulas, o Evangelho é um só, né, mas ele tem as formas, né, de ser apresentado pelos seus redatores em função do destinatário. Então, a gente já vai ver o de Marcos, depois vai ver o de Lucas, o de João e assim por diante. Então, isso aqui, né, já está bem na memória de vocês, está na apostila, inclusive, né, para que vocês possam estar sempre acompanhando. Mateus organizou o seu trabalho em 5 livros para fazer uma alusão ao Pentateuco, né, os 5 livros do Antigo Testamento. Mateus coloca Jesus como o novo Moisés. Então, ele deliberadamente, né, com a sua inteligência e com a sabedoria do Espírito Santo, ele vai organizar essa maneira, né, de apresentar o conteúdo. Foi como ele concebeu essa ideia, né, Pentateuco, 5 livros, o Evangelho de Mateus, 5 livrinhos, e em cada livro ele propôs, né, um trecho narrativo. O que a gente vai ver no trecho narrativo? A ambientação, a preparação, né, a fundamentação, para que depois o discurso possa se assentar sobre... Porque se não tiver a parte narrativa colocando os fundamentos, né, os elementos, as estruturas básicas, o conteúdo vai cair e vai, de repente, se perder. Agora, quando ele é colocado em cima da fundação, né, do alicerce ali, dos vergalhões, né, do alicerce, aí então a coluna vai subir com segurança, né, com eficácia. Então, o primeiro livrinho vai falar sobre, de uma maneira geral, a justiça do reino de Deus, do capítulo 3 até o capítulo 7. A parte narrativa, né, com Jesus, né, fala ali do nascimento de Jesus, etc., né, o reino de Deus chegou. Está no capítulo 3 e no 4. O discurso é do capítulo 5 até o capítulo 7. As bem-aventuranças, né? Depois das bem-aventuranças, no capítulo 7, né, é o que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, Mateus vai dar umas pistas, vai dar umas orientações como que o povo deve se comportar. Depois, no segundo livrinho, né, vai falar da justiça do reino, que é a libertadora. A narrativa, né, fala da justiça que produz sinais concretos. E o discurso, Jesus precisa de colaboradores. É o discurso dos missionários, né? Boa noite, João.
é o discurso dos missionários, é onde Jesus envia os seus discípulos, né, os seus apóstolos, para o anúncio. O discurso, né, Jesus precisa de colaboradores. O terceiro livrinho, a justiça do reino produz conflito, né? A gente sabe, né, com bastante informações, como que é litigioso o relacionamento de Jesus com as autoridades, né, as autoridades religiosas, os grupos políticos, saduceu, fariseu, os escribas, os doutores da lei, né? É uma constante essa polêmica, né? Esse litígio entre Jesus e as autoridades. As parábolas, né? Aquilo que nós falamos. Falar do reino, né, fica meio difícil, né? Porque o reino, o reino de Deus, né, ele é totalmente, né, antagônico à ideia, né, de reino humano, de reino terrestre. Como nós falamos, o reino terrestre, ele é suntuoso, né, é luxuoso, é grandioso, é exuberante, né, de ostentação, palácios, né, enormes, construções magníficas, enfim, tudo aquilo. As vestimentas, né, os banquetes no palácio, coisas. E o reino de Deus, né, fala da simplicidade. O rei nasceu numa manjedoura, né, andou no meio dos pobres, dos carentes, dos necessitados. Então, essa realidade que a gente vai ver no discurso das parábolas. Nós falamos da semana passada, são 7 parábolas, porque o número 7 é sinônimo de totalidade, significa que falando 7, Mateus falou todos. Falou parábola para o agricultor, para o semeador, para a dona de casa, para o pescador, uma para cada ambiente, né? Trazendo a possibilidade, né, de enxergar, conhecer melhor o reino de Deus. Então aqui, esses 3 primeiros livrinhos é a primeira parte do Evangelho. Depois a segunda parte, Jesus organiza, o A pulou lá para baixo, né, e lidera o novo povo de Deus. Então, no 4º livrinho, da ação de Jesus nasce um novo povo. Com a pregação de Jesus, os seus ensinamentos, né, ele fala com autoridade, então ele vai fazer surgir um novo povo, né? Depois, falando, né, na narrativa do 4º livrinho, o segmento de Jesus, o discurso, sugestão, né? Quando vocês forem fazer a leitura do Evangelho, põe esse quadrinho próximo de vocês, para que vocês possam ir dimensionando, né? Colocando, marcando, como está na minha Bíblia ali, né? Início do primeiro discurso, capítulo 5, versículo 1. Final do primeiro livrinho, né? Final do primeiro. Está lá no capítulo 7, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, é assim que eu imagino, né, o estudar esse Evangelho, né? Com essa chave apresentada, né, através dessa estrutura baseada nesses 5 livrinhos. Então, eu creio que aqui eu já entupi a cabeça de vocês, né, com essas divisões, né? Primeiro livrinho, narrativa, discurso, segundo livrinho, né? Então, isso agora, né, cabe e compete a vocês, né, fazer a utilização, colocar isso em prática, né? Porque senão não migra, né? Ele não sai dali para vir para a nossa cabeça, tá bom? Bom, todo mundo trouxe caneta, então a gente vai passar, vai ser, dessa vez vai ser pesado. Vai ser pesado. Se eu vou acertar o Nossa, olha só, tá difícil. Não pode ser falso, não é que nem aquele negócio, acerte ou caia. Vou botar você separado. Você já é veterano, está sabendo de tudo.
Você, eu vou pegar outra folha lá. Pegar... Obrigada. Obrigado, Sr. Carlos. Não. Deus abençoe. E é 25 minutos para responder. Porque eu tenho que ir para casa para assistir a convocação da seleção. Que isso? Deixa eu viver. Deixa eu viver de ilusão. Bom, brincadeiras à parte, né? Isso aqui é um rascunho meu, né? Que quando eu fiz o meu estudo, eu fiz uns apontamentos, nem tudo, né? Lógico que aqui tem coisa que eu transcrevi de algumas fontes, né? Mas assim, a minha ideia foi fazer isso aí, esquadrinhar esse capítulo 7, porque vocês podem abrir aí na Bíblia de vocês, capítulo 7, na Bíblia da Ave Maria. Me digam aí qual é o subtítulo do capítulo 7. Diversos conselhos. Diversos conselhos. Então, nós estamos no primeiro livrinho, né? Já passamos pela narrativa, nós estamos agora dentro do conteúdo do discurso, e no conteúdo do discurso, que é o capítulo 5, 6 e 7, né? Eu peguei o capítulo 7 com essas dicas, né? Aqui Jesus está de maneira muito gentil, né? De maneira muito, usando a sua expertise, falando, ó, é assim que vocês têm que se comportar, né? Andar no trilho, andar na regra. Então aí, né, eu botei as anotações sobre o estudo bíblico, né, o Evangelho de Mateus. Coloquei a parte introdutória, né, a genealogia de Jesus, com as características aí das mulheres, né, que foram introduzidas na genealogia por como é que diz, um recurso, né, que Mateus quis usar para demonstrar para nós que no sangue, né, o sangue santo de Jesus tinha o conteúdo da nossa como é que eu vou dizer? Da nossa humanidade pecadora. Então, o sangue dele é puro, puríssimo, santo, santíssimo, sacratíssimo, mas para efeito de estudo, para efeito de entendimento do Evangelho, né, o evangelista Mateus, ele concebeu dessa forma. Ele pensou na genealogia de Jesus essas personagens, né, que por ser mulher, só por ser mulher já estava no lugar errado, né? Por ser uma estrangeira, era um agravante. Por ser uma prostituta, pior, né? E ele coloca, inclusive, até Maria, né? Considerando que a gravidez de Maria não estava de acordo com a lei. Então, embora, né, depois ele vai mostrar que é ela que vai ser a portadora da redenção, né? Caracteristicamente uma viúva, né? Isso. Então tá aí, ó. Depois eu coloquei o Evangelho de Mateus, né? A árvore genealógica de Jesus, nós vimos, né, que lá no capítulo 1, versículo de 1 a 17, começa, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... São 3 grupos de 14 nomes, né, de geradores. O 14, né, conforme eu expliquei aí, falei para vocês, é a soma das letras que formam o nome Davi. Lembrando que as palavras no hebraico não eram vocalizadas, elas não tinham vogais, era só consoante. Então, David, né? David tira o A e o I, fica DVD, né? O 4 tem um valor, o D tem um valor, o V tem outro valor, soma tudo dá 14. 14 é o significado, né? É o simbolismo de Davi, né? O número 14. Aí ele faz o quê? Ele coloca 3 vezes 14. O 3 é um sinônimo de totalidade, de número perfeito,
Então, ele coloca 3 vezes 14. O simbolismo de Jesus é o número 42. Né? Ele é 3 vezes mais Messias, mais, né, importante do que o Davi, que era o personagem, né, dentro da concepção do judaísmo, o personagem top por excelência, né? O grande guerreiro, o rei por excelência, né? Os seus feitos, as suas conquistas. Então, tudo isso, né, para mostrar que Jesus, né, filho de Davi, conforme consta na genealogia, se Davi é 14, ele é 42. Ele é 3 vezes, o símbolo dele é o símbolo de Davi multiplicado por 3. Tá? Foi isso aí. Depois eu coloquei aí, né, nas anotações, a estrutura do Evangelho. Acabamos de falar, né? Todo mundo vai acertar. A estrutura é 5 livrinhos para fazer analogia com os 5 livros do Antigo Testamento, né? O Pentateuco, que foi escrito por inúmeros redatores, inclusive Moisés, né? Uma grande colaboração para desmistificar o que a teologia vinha assumindo, né? Que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Não foi escrito por Moisés, já mostrei isso aqui para vocês várias vezes, que no final do livro do Deuteronômio, né, o escritor põe assim, e ali morreu Moisés. Né? Se é Moisés que está escrevendo, ele não pode ter escrito isso. Né? Ele não pode escrever, jamais ele poderia escrever sobre a sua própria morte. Né? Ele é Moisés, não é Chico Xavier. Né? Então, é complicado. Pô, esse negócio ali tá com a paciência curta hoje. Vou ligar minha bateria nele. Aí, equivocadamente, eu coloquei aí esse trecho falando do Evangelho de São João. Acho que eu estava dormindo naquela hora, né? Dei uma cochilada, nossa, pulei. Aí comecei, mas deixei, né? Eu ia deletar, eu ia hoje de manhã tirar esse trecho, mas eu achei ele interessante, essa questão dos 153 peixes, né? De acordo, eu vou ler aqui para vocês, o Evangelho de João. Se vocês quiserem ler também, eu não fico bravo. Aproveitar que o meu time está por cima, aí eu posso ficar tranquilo. Meu time está tão por cima que vai dormir na zona de rebaixamento. Acharam? 21:11. Aí o que ele fala aí? Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Por que essa exatidão, 150? Porque ele não falou, puxou mais ou menos uns 150 peixes, né? Puxou mais de 100. Né? Ele quis ser, é o preciosismo, né? Então ele coloca aqui, ó, os peixes, de acordo com a Bíblia da TEB, que é a Bíblia da tradução ecumênica da Bíblia, conforme São Jerônimo, né, os naturalistas antigos distinguiam 153 espécies de peixes. Né? O catálogo da zoologia, né, tinha 153 peixes conhecidos, registrados, catalogados no IBAMA, na Anvisa, né, e etc. E tal. A rede dos apóstolos, né, deverá congregar todas as famílias, as 153 peixes, representando, né, as 153 famílias do mundo. Bíblia do Peregrino, 153 é o valor numérico das letras das correspondentes palavras hebraicas, Dagim, tá vendo? Tudo sem vogal, né? Só consoante. Então, a soma dessas letrinhas, né, vai dar 153. É um exercício de gematria. É assim que é chamado na teologia, gematria, o estudo
dos números, as letras e seus significados. Não é cabalística. Né? A cabalística não tem nada a ver com a nossa doutrina, né? Pelo contrário. Então, isso aqui, o nome técnico, né? Teológico dessa utilização, né? desse estudo é gematria. A gematria que trata, né? de interpretar o significado dos nomes através dos valores numéricos de cada letra. Tá bom? Então, na Bíblia de Jerusalém, né? Ele coloca aí que, assim como em Lucas 5:10, capítulo 5, versículo 10, João dá valor simbólico ao relato. Os peixes representam os futuros discípulos de Jesus. 153 é o número triangular, né, gênero do composto, bem conhecido da antiguidade, cuja base é 17, isto é, 10 mais 7. Então aqui são as elucubrações, né, dos estudiosos para tentar interpretar isso aí. Vou deixar, não vou cobrar mais por isso. Tá? Você pode ficar, depois, se quiser, cola um papel branco em cima aí, para mostrar que está revoltado. Vamos lá. Capítulo 7. Né? O que eu achei interessante nesse capítulo 7 aí? Vamos ver. Como eu disse, né? Ele contém as orientações, né, as dicas, como diz, o esquema, né, para seguir Jesus. Então ele começa aí. João Miguel, leia aí, capítulo 7, versículo 1. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não dê aos cães o que é sagrado, nem joguem as pérolas de vocês aos porcos, para que eles não a pisem e voltem-se a despedacem vocês. Tá bom. Tá bom. Então, primeiro fragmento aí, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Né? Então ele fala, Jesus insiste para não julgarmos os outros. Né? É a coisa mais, como diz, mais humana que existe. Né? Não tem quem não julgue. Nós somos, né, levados ao julgamento e a gente tem que tomar cuidado, né, porque está lá no cassino, o julgamento temerário, né, quando você julga já condenando. Quando você faz um julgamento, uma apreciação, né, negativa de algum acontecimento, tudo bem, né, em termos. Né, mas quando você julga, né, já publica a sentença e encaminha para o cadafalso, né, para o patíbulo, aí complica, né? Então ele diz, Jesus insiste para não julgarmos os outros. Normalmente somos muito duros, né, quando nos arvoramos, quando a gente se coloca na função de juiz, né, do julgamento. Ele acrescenta, vocês serão julgados com o mesmo julgamento com que vocês forem julgados. Um trecho do Evangelho ele vai falar, o meu Pai que está no céu dará a vocês o mesmo tratamento que vocês derem ao próximo. Né? Se os limites do outro homem, do outro, né, me levam a romper com ele, Deus também corta seu relacionamento contigo. Então, Deus não é vingador, né? Ele é justo. Então, se você agiu com dureza, né, no seu julgamento, né, você foi cruel, você foi exagerado, com a mesma moeda nós seremos cobrados. Tá? Daí ele fala, né, a trave no olho é a falta de amor, né, aquela velha história, você vê o cisquinho,
né, um grânulo de poeira no olho e não enxerga a viga de concreto armado que está no olho da gente. A trave no olho é falta de amor que impede objetividade na visão dos fatos, né? Você com esse, né, com essa alteração no olho, você vai com certeza fazer um juízo equivocado, um juízo exagerado, um juízo desproporcional, né, deliberadamente. Jesus previne contra a hipocrisia dos fariseus e dos escribas, que classificam as pessoas de boas ou más a partir da prática da lei. Os fariseus se arvoravam, né, de juiz, de julgador da observância da prática da lei mosaica. Então, eles se achavam, né, os detentores da verdade. Eles colocavam, né, todos, né, sob a mira da balança deles ali. Vamos seguir. Tânia, você lê para mim aí o capítulo 7, versículo 6. 6. Isso. Não é isso que ele já leu? Não lanceis aos cães. Isso, não, mas eu quero... Não lanceis aos cães as coisas santas. Não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não os alcancem com os seus pés e voltando-se contra vós, vos despedacem. Vai? Tá bom. Então, veja bem, né, no capítulo 7, versículo 6, né, a proposta, eu coloquei, saber discernir. O que é saber discernir? É ter critério, né, para julgar com sabedoria, com isenção de ânimo, né, de acordo com aquilo que é estabelecido. Esse é o discernimento, consiste nisso. Então ele coloca aqui, né? Olha o que nós colocamos aí. Jesus entregou para a comunidade dos pobres a semente do reino. Ela, a semente, né, deve discernir a quem contar esse segredo. Perdão, a comunidade deve saber discernir a quem contar esse segredo. Tem que ter sabedoria, né, para não acontecer de você jogar pérolas aos porcos, né, que é uma citação muito comum nas conversações dos cristãos. Jogar pérolas significa você pegar coisas sagradas, coisas, né, de alto grau de santidade e colocar, né, num ambiente espúrio, num ambiente, né, de contaminação, de pecado, saber, né, por onde que você está andando. Então, essa expressão aqui, né, no texto, pode indicar os que não são retos ou os impuros de coração, conforme a bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse tipo de gente é capaz de praticar injustiça com o próximo quando estão em jogo seus interesses pessoais. Isso é um perigo que a comunidade pode e deve evitar. Então, tirar proveito, né, da sua atuação, do seu engajamento na comunidade, né, achar que é aquele negócio, né, o importante é levar vantagem, né. No reino de Deus, essa mecânica não funciona dessa forma. Tudo bem? Dona Viviane, lê para nós aí o capítulo 7, do versículo 7 até o 12. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate abre-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Muito bem. Então, né,
Qual é a essência aí desses versículos, né, que ele está dizendo? Jesus usa muitas imagens, pedir, procurar, bater, né? Procura e achará, bate e a porta se abrirá. Tem um trecho no Evangelho de Lucas, né, que fala dessa mesma passagem, que ele acrescenta, né, o homem que chega na casa do amigo de madrugada, pedindo para ele um pedaço de pão, ele fala, né, ele vai dar, nem que seja para ficar livre, né, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não esteja muito afim, mas para ficar livre do importúnio, né, do incômodo, ele vai atender, né? E qual é o pai que o filho pede um pão e ele vai dar um escorpião, né? Fazendo aí essa analogia. Então ele fala, por fim, ele dá 2 exemplos, né, nos quais contrasta a bondade limitada de um pai com a bondade ilimitada do Pai do céu. Nos exemplos, Jesus usa pão e peixe, alimentos que sustentam a vida. Jesus quer mostrar que tudo o que sustenta e alimenta a vida da comunidade, o Pai vai conceder. A atitude de pedir nos faz aprofundar a consciência das nossas necessidades e limites, né? E nos abre para acolher o dom de Deus. E Jesus faz um apelo, que cada um busque o interesse do outro como se fosse o próprio interesse. É a regra de ouro, né? Grava isso aí, né? Esse capítulo 7, versículo 12, né? Tudo o que quiserdes, né, que os homens vos façam, fazei-os vós a eles. Esta é a lei e os profetas. É a regra, é chamada a regra de ouro. O que você quer, né, para você, faça para o próximo, né? Sempre. Depois ele termina aí, né? Ele afirma que nisso consistem a lei e os profetas. Assim, Jesus dá um espírito novo a uma velha doutrina. O Jorge, lê para mim aí, faz favor. Pegou desconto aí. O capítulo 7, versículo 13 e 14. 13, 14. É isso. 2 portas, 2 caminhos. Entrem pela porta estreita, porque é largo e espaçoso o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que tomam esse caminho. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. E são poucos os que encontram. Isso aí. Então, né? Escolher o caminho da vida. A entrada no reino é decisão pessoal e comunitária. Cada um, né, E é o livre-arbítrio. vai, do jeito que ele usar o seu livre-arbítrio, ele será, né, recompensado ou não. Então ele diz aí, a entrada no reino é uma decisão pessoal e comunitária. A prática da justiça exige escolha, testemunho, luta e perseverança. Trata-se de empenho duro e fatigante, mesmo para aqueles e aquelas que já estão engajados na comunidade, né? Significa que não estar engajado na comunidade não é sinônimo de salvação. Vai depender de como você pratica a justiça, como que você dá o seu testemunho, qual é a sua perseverança. Mateus exorta a sua igreja a encontrar novo impulso para prosseguir o caminho do seguimento de Jesus. Caminhos mais fáceis não faltarão. Então, muita prudência, porque o caminho muito fácil, né, você vai acumulando, vai angariando peso extra e quando chegar lá na porta estreita, você não consegue transpor. Você vai ter que se desfazer, se desapegar, né, daquilo que poderá servir de impedimento para entrar no reino do céu. Então, sabedoria na hora da escolha. A porta larga é atraente, né? Você vai passar sambando, né? A porta estreita exige recolhimento, recato, humildade, né? Para poder se curvar, né? Se ela for muito baixinha, não só estreita nas laterais, mas também, né? Moisés também faz um discurso parecido com esse, quando o povo vai entrar na Terra Prometida.
No livro do Deuteronômio ele fala, né? Exatamente, ele fala Escolha, assim, pois, escolha a vida. A vida ou a morte. É. Pode escolher o caminho. Ele chega para o povo, né? E fala, hoje eu vos ofereço a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Né? Ele já vai na ferida. Né? Não vou dar nem chance para você fazer a sua opção. A opção sua é escolhe a vida. É bem taxativo. Vamos lá, estamos terminando aqui. Alisson, você quer ler aí o capítulo 7, versículo de 15 a 20, por favor? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós como vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa dá bons frutos, e toda a árvore má dá maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Isso. Conhecereis, pois, pelos seus frutos. Isso, beleza. Né? Então, aí, ó, o comentário breve aí sobre distinguir quem é quem. Acautelai-vos dos falsos profetas. Toma cuidado. Né? Eles virão, né, com pele de carneiro, né, mas por dentro é lobo. Então ele diz aí, né, na luta pela justiça, os inimigos do reino se disfarçam e se infiltram no meio da comunidade. A esperteza. Ficar atentos não só ao que eles dizem, mas sobretudo ao que eles fazem. Né? Faz o que eu faço, mas não como é que é? Os pais da gente falavam isso. Faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Né? O judeu é assim, cumpre a lei, mas não faz o que eu faço, porque o que eu faço é errado. Na luta pela justiça, os inimigos do reino se disfarçam e se infiltram no meio da comunidade. Ficar atentos não só ao que eles dizem, mas sobretudo aos que eles fazem. As obras brotam do interior do ser humano. Não são elas que nos determinam, como ensinam os fariseus e os escribas. É o nosso interior que a direciona. Mais uma vez vem à tona o tema dos puros de coração. As obras revelam o interior das pessoas. A árvore que dá frutos ruins se refere àqueles que só aparentemente aceitaram a proposta de Jesus nas bem-aventuranças. É o mesmo comportamento dos fariseus e saduceus com relação ao batismo de Jesus, né? De João, perdão. Então, ficar atento, né? Porque virão os sedutores, né? Na carta de Judas, né? Ele fala, São Judas Tadeu, né? Ele fala dessa presença, né, dos inimigos ocultos na comunidade. E a gente tem que, né, pedir sabedoria, por isso que a gente já falou lá no comecinho, saber discernir. Aqui o item está dizendo distinguir, né, quem é quem. Distinguir, discernir, está dentro do mesmo propósito, né, de saber. Identificar, ter a esperteza, né? Pedir a sabedoria, pedir a inteligência do Espírito Santo para discernir, para distinguir se aquele que... e hoje em dia a gente tem que estar muito, né, muito esperto aí com essas igrejolas, né, que ficam... como é que eu vou dizer, fantasiado de católico, mas, né, outro dia a gente estava falando, acho que foi aqui ou foi numa outra falando que eu estava falando, aquela igreja que tem ali na Rua da Feira, né, que é uma loucura. Né? A pessoa que não tem discernimento, que não tem sabedoria, que não busca informação, né, vai cair na malha, vai cair na rede, vai cair no engodo. Você acha que é a igreja católica mesmo? Quem? O pessoal que frequenta, será que acha que é? Acaba achando, né? Porque a senhora já entrou lá? Não, eu sei. Vai lá, vai. Mas eles distribuem a Eucaristia? Não tem consagração, tem?
Olha, eu na verdade eu nem quis me aprofundar muito assim na doutrina dele. Eu só sei Tem que altar, tudo, eu já É, vi o padre. Eu já vi, ele veste igual padre. é igualzinho. Então, mas Ele na se placa intitula de padre. Padre, tá E- escrito padre. Eles se chamam de padre, eles têm bispo, né? Eles têm a estrutura católica, mas não está em sintonia com o Papa, né? Essas igrejas, a maioria delas, né? A maioria dessas igrejas, dessas denominações estranhas, elas são oriundas, né? Derivadas da Igreja Católica Brasileira, né? Aí cabe, Igreja Católica Brasileira, que foi uma dissidência de um bispo, né, Dom Manuel de Botucatu, na época da Segunda Guerra. Ele se posicionou contra o Papa Pio XII, né, atacou o Papa, desrespeitando, né, a hierarquia eclesial. Ele foi censurado, foi repreendido, foi excomungado, né? E aí ele se afastou, né? Obviamente, né? Se afastou da doutrina católica e criou a dele. Ele começou a ordenar padre, ordenou bispo, tudo, né? Contrário ao que diz a Igreja Católica, porque a ordenação de um bispo, né? Dentro da lei, da doutrina católica, precisa da presença de 3 bispos legitimamente constituídos. E ele fez bispo da cabeça dele, ordenou sacerdote a rodo, né? E eles seguem os propósitos dele, né? Por exemplo, na comercialização de sacramento, não respeitam as leis do matrimônio, né? Não pode casar 2 vezes. Para eles não tem muita barreira. E eles aqui, né, nesses 12 anos que eu acompanho aqui a Crisma aqui na capela, pela presença dos alunos, né, que vêm de lugares distantes, várias vezes nós detectamos aluno que foi batizado nessas igrejas. E eles tiveram que passar. Na verdade, tem muito católico que é assim. Então, assim, muitos meninos, né, chegavam aqui para fazer a catequese, na hora de apresentar a documentação, certificado de batismo. Aí você ia ver umas igrejas, sabe Deus de onde. Aí, né, tinha que... É igual carta falsificada, né? Carta comprada, né? Mas aqui em Guará é a primeira que parece, assim, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu não sei se é a mesma, mas algum tempo atrás surgiu uma ali, perto da Dicico, aquelas ruas que tem ali do lado direito, tem oficina, tem negócio de pintura de carro, tinha um cursinho ali. Lá, quando abriu, né, andaram com um carro de som na cidade, né, venha participar da noite do milagre, não sei o que e tal, e choveu gente. Eu não sei se a que está ali é a que estava lá, ou Ela que estava lá, que mudou. mudou. Então, mas não é tão difícil de encontrar, não. Se entrar na internet, né, Igreja Católica Brasileira, aparece ali Por acaso tem muita pessoa que fala pra mim que vai na missa, na glória, mas vai lá porque gosta do padre lá que dá óleo, que dá não sei o quê. Vou lá ver. Vai lá, João, faz uma investigação. Leva uma câmera escondida lá e... Igual os espíritas, né? Que vão Por acaso eu vão tenho durante a semana, eu né? tenho um catequizando, eu estou na luta com ele. Ele não acha o batismo dele, acho que ele foi batizado nessas igrejas lá em Guarulhos. Ele já está com seus 30 e poucos anos, está para casar, e dentro da catequese agora nós descobrimos, o Padre Léo não sabe o que faz. Então. Batiza ele, que batiza na Bíblia é um só. Hoje chegou uma resposta para nós lá de Santo Amaro, que não acham nada dele. Então, nesses casos, né, tem que batizar sob condição, né, porque é o que a igreja, é o que a doutrina determina. Faz o batismo sob condição, né? O celebrante, né, o padre, o diácono que for fazer, ele vai dizer: fulano, né, se não fostes batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se não foi, está sendo agora. Se já foi, está valendo aquele, né? Porque não pode batizar 2 vezes.
Então, por isso que tem que deixar essa frase da condicional, né? Se não fostes, eu te batizo, né? Agora, se já fostes, está batizado. Então, porque não pode haver, né, sobreposição de sacramento. A Cúria lá de Santa Amaro mandou para nós hoje que não acha nada dele igreja nenhuma católica. Então, eles se posicionaram que foi numa igreja dessas, que não tem documentação. Na Grande São Paulo, isso aí é bem comum. É carta comprada, não tem prontuário, né? Não posso falar de carta comprada. Me perdoe. A minha consciência da hora latejou. É com você a casa. É para você. Meu Deus, viu? Anda torto. O professor conta a história pra você. Você já contou, né? Aquelas igrejas bizantinas também é católica? Algumas são de rito católico. Elas são igreja ortodoxa de rito católico. Porque o rito celebrativo, né, o nosso é o latino, romano, né? O do Oriente é o grego, é o bizantino. Mas existem igrejas católicas, né, de rito bizantino. Você pega, por exemplo, em São Paulo, meu Deus do céu, eu sempre... Agora eu não tenho ido mais. Uma igreja... Tem uma em Taubaté. Taubaté tem, eu já fui lá. Uma igreja... Acho que é no metrô do Paraíso. Tem uma igreja católica de rito greco-melquita. Né? Grego, né? Melquita. E essa igreja, ela é tão católica quanto a nossa católica apostólica romana. Porque eles celebram, né, com um rito próprio, mas a doutrina é a mesma. E eles são obedientes ao Papa Leão. Né? E do outro lado da avenida, né, tem a Catedral Ortodoxa, que é dissidente, né, que não segue o Papa, ele que dividiu em 1054, né, com o Miguel Cerulário. Ali Então, na Luz também tem umas igrejas ali. Eu não vou lembrar os nomes agora, mas eu não sei se são católicos. eu sei que ali perto da 25 de março ali tem uma igreja ortodoxa. Mas é ortodoxa, não é católica de rito ortodoxo. Aqui Na região. é só Taubaté e São José. Então, essa bizantina em Taubaté, ela segue o Papa. Eu encontrei com o senhor. Não, lá é... Esse senhor falando, eu falei, nossa, gente, eu nunca tinha. Lá é católica de rito, né, bizantino, de rito ortodoxo. Olha lá o negócio. Bom, então, aqui cabe muito bem, nesse momento, né, aqui, ó, distinguir quem é quem. O que nós devemos fazer? RZ. Né? O que é RZ? Regala os olhos. Né? Fica esperto para não cair no engodo. Né? Vamos lá. Quer ler? Está de óculos? Lê aí para nós o 21, 23. Seguir a vontade de Deus. Isso. Todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que pregamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi, não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Até aí? 23, né? Isso. Então tá aí. O que diz aí esse trechinho? Havia na comunidade pessoas que rezavam, profetizavam, expulsavam o demônio, faziam milagres, mas eram agentes da iniquidade, né, da injustiça, da não observância da lei, porque não assumiam a luta para construir o reino da justiça. Tais atividades aparentemente eram boas, mas não brotavam do amor. Então,
Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Então não adianta ficar com muita bateção no peito, meu Senhor, senão é aquilo que o evangelho que a gente leu a semana passada na liturgia. Jesus, sua mãe e seus irmãos. Quem é minha mãe e meus irmãos? É aquele que ouve a palavra, escuta a palavra e põe em prática. É o que ele está falando aqui. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, está dentro, né? Tá dentro da proposta de salvação. Porque, né? Está escutando, está falando, mas não está praticando, né? Não está gerando obra, né? Não está gerando ação. Então ele diz aí assim, essas pessoas não são reconhecidas por Jesus, afastem-se de mim. Mateus se dirige aos membros das suas comunidades cristãs que desprezavam a lei e os doutores, né? E os doutores e os fariseus, acusando-os de malfeitores ou iníquos. Nos evangelhos, a palavra iniquidade, olha que interessante, só aparece no texto de Mateus, capítulo 23, 28, 24, 12. A iniquidade é uma palavra que vem do grego anomia, que significa não lei, negação da lei. Nomos é lei, né? O a é uma partícula que nega. Então, anomia significa não observância da lei. Portanto, é uma acusação forte, né? Está dizendo, Jesus está dizendo para ele, vocês não estão praticando a lei, mais ainda, vocês são contrários à lei. Estão percebendo? Né? É uma caixinha de recado para a comunidade. Seguir de acordo com a lei. Isso é forte pra caramba, porque fala assim, a pessoa que faz milagre, né? E não é qualquer pessoa que faz milagre, né? Absolutamente. E ele fala isso, não é porque você fez milagre que você vai entrar lá e falar, pô, é forte esse negócio. É por isso que no Evangelho tem uma passagem lá que fala, né? No reino do céu, as prostitutas nos precederão. Né? Mesmo que alguém seja, né, fortemente engajado, né, agente, né, de pastoral, está em 4 pastorais, e faz isso, faz aquilo, né? E está garantido? Não. Muitos, né, que estão por aí, quando a gente chegar lá no céu, né, não vai entrar, né, e as pessoas já estão lá dentro. Né? Muitos nos precederão, muitos, né, vão chegar na dianteira. E nós, né, com o nosso currículo, né, com a nossa capivara ali, né, cheia de, fiz isso, eu fui ministro, eu fui na paróquia, eu fui lá na cúria, eu fui... Nada disso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Para finalizar, Larinha, você quer ler? Lê para mim aí, faz favor, do versículo 24 para baixo. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pôs em prática é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, pois estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi sua ruína. Pode ler. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Com efeito, ele ensinava com quem tinha autoridade e não com os seus escritos. Isso. Então aqui, né, como eu tenho anotado aqui na minha Bíblia, fim do primeiro discurso. Aí no capítulo 7, versículo 28. Tá? Ali encerrou. Ele vai partir para o próximo. Então aqui, esse trecho aqui do Evangelho, né, os meus
10 anos de diácono, né? Assisti muito casamento. Muitos noivos pedem, né, para ler esse trecho, né, para falar da casa na rocha e a casa na areia, né? E aí eu aproveito na homilia, né, para exortar em que alicerce você quer construir a sua família. No alicerce da moleza, né, do mundo, ou da exigência do reino, né, obediência, né, pudor, respeito, né, e assim por diante. Então aqui, né, ele diz assim, complementando estas palavras, temos a parábola da construção da casa sobre a rocha e da construção da casa sobre a areia. O recado é bem claro. O recado é bem claro. A comunidade deve se construir sobre alicerces sólidos. Eu costumo chamar a atenção, inclusive, porque esse mesmo trecho no Evangelho de Lucas, né, ele acrescenta uma frasezinha que faz toda a diferença, né? Quando ele fala de cavar o alicerce, né? Quando ele fala cavar o alicerce de pedra, né? Significa, né, você aprofundar o alicerce, dar mais solidez. Você está dando mais responsabilidade para nós. Está ficando mais difícil. É um outro ponto interessante. Mas eu sou porta-voz. Eu vejo é que ele deixa bem claro assim, que a tempestade e a ventania, ela vai cair sobre os dois exemplos. Sim, tanto sim. prudente quanto imprudente. Então não é porque a gente está na caminhada que a gente não vai ter tempestade. Teremos. Opa! A grande diferença Olha nós é aqui. que não vai afogar na tempestade, né? Olha nós aqui nas turbulências, né? Tem que seguir. Né? O recado é bem claro, né? A comunidade deve se construir sobre alicerce sólido. Estes alicerces são as palavras ditas por Jesus. Chama a atenção a reação dos ouvintes. Eles admiram a autoridade com que Jesus fala. Eles ficam impressionados, né? Como que Jesus, que sabedoria é aquela? Aí ele vai falar, eu prego com a autoridade do Pai, né? A autoridade do Pai. Para as comunidades de Mateus, o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, é a expressão da missão de Jesus que veio para interpretar com autoridade as exigências do Antigo Testamento e revelar de modo definitivo a vontade do Pai. Ele foi escrito e organizado na perspectiva catequética das comunidades que estavam vivendo momentos angustiantes. Externamente, havia o confronto com as lideranças do judaísmo formativo, que reivindicavam para si aquilo, né, que nós já falamos. O judeu queria puxar para ele o direito, né, de julgar, de avaliar, de censurar, de punir e tudo mais. Depois ele lá para finalizar. Mas internamente as comunidades também enfrentavam problemas fortes. E aqui estão, né, esses problemas que ele está falando aqui são a tempestade, né, a chuva, né, todas as intempéries, né, que vão cair sobre a casa, e são também aquelas dificuldades que cairão sobre, né, a nossa casa, a nossa comunidade e assim por diante. De um lado, havia um grande número de pessoas ligadas à tradição judaica, né? Mateus está pregando para judeus convertidos, né, que ainda tem dentro de si, né, esse conteúdo da tradição judaica, né, observantes das práticas religiosas e que rechaçavam, né, repeliam a abertura aos gentios. Né, uma das grandes batalhas é que os judeus não admitiam em hipótese alguma que um pagão, né, de repente se tornasse cristão. Eles alegavam, né, pregavam que o pagão teria que primeiro se converter ao judaísmo para depois fazer jus à conversão ao cristianismo. Isso, inclusive, né, quando a gente for estudar os Atos dos Apóstolos, nós vamos estudar isso aí no Concílio de Jerusalém, né? O primeiro concílio que a igreja realizou foi justamente por causa disso. Paulo, quando ele termina a sua primeira viagem, ele volta para Antioquia, ele volta eufórico, né? Por causa do grande número de conversões que ele alcançou. Então ele está feliz, só que ele chega lá, o pessoal vem e vai tesourar ele
porque ele converteu muitos pagãos, né? Muitos pagãos que dormiram pagão acordaram cristão. E isso, de certa forma, incomodava o povo judeu, né? Porque eles achavam que somente o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, poderia fazer jus, né, a essa... Eles eram muito apegados às leis. As leis. E Paulo Total. veio com a fé. Trouxe a prática da fé. Tudo bem, depois vocês leiam, façam as suas... O primeiro arranca-rabo entre Paulo e Pedro. Pedro, foi na Antioquia, né? Eles saíram. De certa forma, queria manter as leis. O problema da... Viu como a prova não foi difícil? Né? Só uma que eu não consegui responder. Só uma? Vou deixar você levar para casa. Você responde em casa. O senhor vai criar sua resposta? Não. É pra nós? Cara, vai sair cara essa foda. Espera. É para quando eu for fazer a prova, daí vocês já estão com isso mastigadinho. É aquela folhinha. Tudo bem? Ótimo. Então tá bom. Então, que horas são? Alguém me ajuda aí? Cheia Quanto? Hora do recreio. 20 para 9. Então vamos ao Evangelho de Marcos. É o desespero, né? Que terceira escola. Nessa cara. Oi. Naquela época a gente Fazia um fazia cursinho no domingo, tinha intervalo, tinha cafezinho. Ah, sim. Eu lembro. Tá muito radical. Perdendo essa boquinha. No domingo era gostoso, cedinho. Ah, isso é muito bom. A gente ia sair ali fora ali, ó, cada um trazia um negocinho, tomava café, contar um pouco de mentira e voltar. Mas não jogava ninguém. Não. Nós, quando a gente apontar, a gente não tem que apontar para julgar, tem que apontar para perdoar. E se a pessoa esteja errada, então é o perdão, não o julgamento, né? Muito bem. Isso faz barulho. Então vamos lá. Novo Testamento, módulo 4, Evangelho. Está lá, à frente da matriz, o leão, né? O leão do lado do... Nossa, efeitos especiais. Eu tinha acabado de aprender o uso dessa ferramenta. Passei uma noite toda fazendo barulho, derrapada de carro. Parecia uma criança. Então está aqui, né? A iconografia. Ícone, imagem, né? Grafos, foto, registro. O registro da imagem de São Marcos, ele aparece sempre, né, com a presença do leão, porque ele começou a sua missão no deserto, né? A morada dos leões, né? As savanas, né? Próximo do deserto. Então, essa é a dica, né? Que é um dos animais, né, que aparece no livro de Daniel, no livro de Ezequiel e também citado no livro dos Apocalipse. Então, são referências escatológicas, né, do final dos tempos. Mas não é o nosso propósito aqui. Então tá aí, né? Uma variedade de figurinha, né, mas sempre o homem e o leão, o homem e a fera. Aí. Então tá aí. Marcos, representado pela figura de um leão, porque começou a narração do seu evangelho adiantando a conversa, né? Para quem Marcos escreveu o seu evangelho? Para os pagãos, né? Para os pagãos.
No Evangelho de Mateus, que escreveu para os judeus convertidos, ele escreve, né, para confirmar, né, para identificar Jesus como o Messias. Esse era o pretexto do Evangelho de Mateus. Falar para os judeus convertidos que aquele Jesus era o Messias. Marcos, ele tem uma outra pegada, né? Um outro propósito. Ele vai escrever para pagão e ele vai dizer, né? Vai comunicar que esse é o Jesus, né? Filho de Deus. E que ele, né? Sendo filho de Deus, ele é Deus. E Marcos, né? Com o seu estilo de repórter, né? Instantâneo, frases curtas, trechos, né, resumidos. Ele tem 16 capítulos no Evangelho, Mateus tinha 28, Lucas tem 24. Então o Evangelho dele é enxutinho, né, mas é preciso. Então ele já vai direto, desculpa a expressão, vai direto na ferida. Aonde? Veja aí o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Acharam? Capítulo 1, versículo 1. Dona Rita, o que ele fala aí? 1:1. Pregação de João Batista. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá bom. Tá vendo? Ele já matou a charada. O que ele quer dizer no Evangelho dele? Que Jesus Cristo, Filho de Deus, né? É o Filho de Deus. Que Jesus Cristo, né, é o Filho de Deus. E ele coloca isso aí já bem no início, né? Logo de cara. E depois lá no final ele vai repetir essa ideia. Vamos comigo lá no capítulo... Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 38, 20. Meu óculos hoje não está adiantando nada. 38. 38. Dona Rita, lê para nós aí, capítulo 15. Eu estou sem essa parte, minha Bíblia é muito velha, perdi. A Bíblia da senhora é a irmã da Bíblia da Dona Viviane? Nossa, eu tenho essa parte. Poxa, que tristeza. Nossa, eu nos meus 35 anos de exegeta, eu nunca tinha visto esse tipo de Bíblia. Né? Nossa Senhora. Rodrigo, lê para nós aí, capítulo 15, versículo 38 e seguinte. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em duas partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado assim, disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Opa, tá bom. Tá vendo? Então, ele abre o seu livro com a afirmação categórica, né? Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Pronto. E lá no final, né, é o penúltimo capítulo da sua narrativa, ele vai colocar essa afirmação. E aí vocês, né? Mas lá em Mateus fala também, mas é aquele... Mateus não se preocupou com isso. Marcos agora está imbuído, né, de apresentar esse Jesus como Filho de Deus. E ele que escreveu para pagãos, ele vai ressaltar, né, colocando essa afirmação, verdadeiramente esse homem é Filho de Deus. Na boca de quem? De um centurião. O centurião era o quê? Um pagão. Então, essa verdade, né, sobre a identidade de Jesus na boca de um pagão. Esses caras eram inteligentes, né? Não, eu fico imaginando esses estudiosos para extrair esse sentido do conteúdo. Espírito Santo. É aquele que vem no domingo. Falar nisso, domingo,
10 horas, né? Dia 24, 10 horas da manhã. Né? Com certeza. Vai ser no CTA? A ordenação foi. A ordenação foi no CTE. Tá convidando todo mundo. A ordenação lotou o CTE. Né? Deu uma rasteira no Padre Felipe, porque ele achava que ia dar uma meia dúzia de gato pingado, né? Foi, senhor, modéstia à parte, o senhor não conhece o Acácio. Né? Acácio. Não sabe o currículo do Acácio. Quando chegou o dia, né? O pessoal começou a chegar, ele veio e falava, Acácio, é o seguinte, pede para alguém da sua família ficar lá em cima, na entrada, e manda vir todo mundo para baixo, porque senão vai ficar um aqui, o outro lá, vai ficar muito feio, né? Vai ficar um punhadinho de gente aí esparramado. Ele falou, chama o pessoal. Eu falei, sim, senhor. Né? Aí não falei nada. Né? O povo foi chegando e foi se comprimindo, o povo foi chegando. Ele falou assim, da onde que saiu tudo isso? Eu falei, não falei? O senhor queria fazer na capela? Né? Olha o que ia dar. Né? Nossa Senhora, foi modéstia à parte, né? Graças a Deus. Eu já tinha prestado serviço em praticamente todas as paróquias da diocese. Escola bíblica, curso de noivo, ECC, né? Formação para ministérios. Né? Então, eu estava no... O senhor estava igual na hora do R$1, né? Presente em toda a bolsinha de coleta. Eu não ia falar essa parte, mas vamos lá. Não, e pior de tudo que está gravado. Não tem nem como eu falar, não falei isso. Brincadeira, hein, Lucas? Continua gravando. Depois, eu como sou idoso e tenho curso superior, eu fico numa cela especial, né? Não vai ser tão sofrível. O pessoal assistindo depois não vai ter nada, vai ter um pi no meio. Ou então fazer um monte de pi. Viu? Isso aí é porque vai que dá um sono na aula, né? Então... Então tá aqui. A tradição cristã, você sabe o que é a tradição, né? Tradição, palavra e magistério. São os 3 pontos de sustentação da doutrina cristã. Então, a tradição... Aqui, inclusive, eu escrevi errado, porque eu teria que escrever, né, com a letra maiúscula. Né? Atribuiu sempre, né, o segundo evangelho a São Marcos, discípulo direto de Pedro. Nós vamos descobrir, nós vamos comentar sobre isso. O evangelho de Marcos, alguns historiadores, exegetas, né, chegaram a propor que fosse modificado e colocar o nome de Evangelho segundo São Pedro, porque todo o conteúdo do Evangelho, né, fica muito evidente, fica muito transparente, né, que houve a mão de Pedro ali, que forneceu muito material. Dentro daquilo que nós estudamos dos Evangelhos sinóticos, você lembra? Aquele gráfico... Pedro, Marcos e tal, depois olha lá. Discípulo direto de São Pedro. Eles eram amigos, né? Eles eram parentes. Mencionado 8 vezes no Novo Testamento. E ele é identificado como João Marcos, ou como João, ou como Marcos, né? Se vocês pegarem, pega aí Atos dos Apóstolos. Capítulo 12, se não me engano. 12. Tem essa folha aí, dona Rita? Vou
começar a imprimir umas folhas lá em casa e trazer e vender baratinho aqui. Atos dos Apóstolos. Então, eu vou passar. Maria, capítulo 12, versículo 12. E tendo compreendido, foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Aí muitos estavam reunidos e oravam. Isso, então tá aí, ó. Né? É o episódio que Pedro está preso, né? Quando ele consegue se libertar, ele vai para a casa, né, de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos. Então, tem hora que ele é chamado de João, tem hora que ele é chamado de João Marcos, tem hora que ele é chamado só de Marcos. Né? E ele vai participar da primeira viagem com São Paulo, né? Mas ele vai arregar, ele vai, né, ele não se sentiu bem naquele desafio, né? E ele caiu fora. Quando vai começar a segunda viagem, fala, o João Marcos vai, não, comigo não. Pisou na bola comigo é uma vez só, né? Pode mandar procurar. Aí ele vai se juntar com outro personagem que a gente vai ver quando estiver falando aí sobre os Atos dos Apóstolos, né? E aqui, no capítulo 13, Dona Maria, capítulo 13, versículo 5. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Tinham também João como ajudante. Isso aí, esse João é o Marcos também, é ele que está, né? Depois aqui, no capítulo 13, versículo 13. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Paníflia. João se separou deles e voltou para Jerusalém. Isso, então tá aí, esse é o nosso personagem, né? Ora chamado João, ora chamado Marcos, ora chamado João Marcos. Esse é o mesmo que às vezes as pessoas fazem a confusão com João Batista. Não, a confusão é João Batista e João Evangelista. João Batista é o primo de Jesus que batizou ele no Rio Jordão. João Evangelista, né, é um dos 12 apóstolos. É aquele que no dia da ressurreição correu, chegou primeiro, parou na porta, né, parou na entrada. Ele é o que, né, quando ele encosta no peito de Jesus, né, o discípulo que Jesus amava. Essa é a confusão. João Batista, João Evangelista. Né? João Marcos, para confundir, mas E aí tem o João Marcos, né, que é Marcos, que é João. Né? Depois que a gente às vezes via João, a gente ficava confuso. Tem isso aí. Aí aquilo, né, que a Maria já leu ali, refletiu no João, tem por sobrenome Marcos, chamado Marcos, né, em Atos 15, 37, 15, 39, e João em Atos 13. Duplicidade de nomes era comum entre os judeus da época, né? Tinha Paulo, Saulo, né? Ter dois nomes, né? Era uma constância na cultura daquela época. O nome hebraico, né, judeu de João é Yohanan, né? Yohanan. E o outro, latino, helenizado, Marcos ou Marcos, né? João Marcos. Então, tudo isso é só para falar do nome do garoto. As outras 4 vezes que o Novo Testamento menciona, né, esse personagem está em Colossenses 4:10, Filemon, né, o Filemon, versículo 24, Timóteo 4. E aqui é interessante, pega aí, 2 de Timóteo, para dissipar a dúvida, né, de que de repente ficou inimizade entre Paulo
e Marcos, né? Não ficou. Capítulo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, na Bíblia da Ave Maria. Na Bíblia que tem todas as páginas, 1523. 1523. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9. Não, é que eu puxei um pouco mais aqui. Capítulo 4, versículo 9. A mocinha, você quer ler? Capítulo 4, versículo 9. Últimas recomendações. Procurava vir até a mim o mais depressa possível, porque Demas abandonou-me por amor ao mundo presente e partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas é que está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Isso. Tá vendo? Então, aquele, né, desentendimento lá na primeira viagem, não vem mais comigo, não quero saber. Paulo está dizendo, né? Nós não podemos guardar rancor, não podemos guardar, né, intriga. Então ele fala, traz Marcos para mim, porque ele vai ser muito importante no anúncio do ministério. Esse aqui é o testamento de Paulo, né? Ele está prestes a morrer. Combati o bom combate, guardei a fé, recebi a coroa, aquelas, né? Aí ele está falando, traz para mim aí Marcos, né? Lucas está comigo, Demas vazou, né? Encantado pela beleza do mundo. Aí é interessante que ele fala aqui também. Quando vê. Aí ele fala assim, né? Versículo 12, lê para mim aí. Mandei Tíquico a Efésio. Quando vieres, traze um manto que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, sobretudo os pergaminhos. Isso, então tá vendo? Além, né, de chamar as pessoas, os pertences dele que ele deixou nessa localidade, traz para mim que eu vou precisar, tá bom? Então tá aí, né? A primeira de Pedro, na primeira carta de São Pedro também, ele fala, né? Ele fala de Marcos, até interessante, vamos ler, né? Já estamos vendo as outras. Primeira de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro. Oi? Eu acho que eu não cheguei lá ainda. Capítulo 1, capítulo 5, versículo 13. Miguel, lê aí, do 5, do 12 em diante. Olha lá, ó. Capítulo 5, versículo 12. Primeira de Pedro. Escrevi a vocês essas poucas palavras por meio de Silvano, a quem considero irmão fiel, para exortá-los e para lhes assegurar que essa é a verdadeira graça de Deus. Permaneçam firmes nela. A comunidade que vive na Babilônia, escolhida como vocês, manda saudações e também meu filho Marcos. Saúdem-se uns aos outros com um beijo fraterno. Que a paz esteja com todos vocês que estão unidos em Cristo. Isso, então aqui Pedro está finalizando a carta dele, né? E aqui ele está dizendo que a igreja escolhida da Babilônia. Babilônia aqui é sinônimo de Roma, né? Roma está decadente, né? Está lá vivendo os bacanais, né? As orgias, os banquetes, né? Toda espécie de maledicência. Então aqui ele, para não falar, né, para não falar Roma e correr o risco de ser preso, então ele fala a Babilônia, né,
É como os evangélicos normalmente, quando se refere aqui ao Santuário de Aparecida, falam aquela Babilônia, né? Porque Mas é por isso que as pessoas falam. Lembra, exato, lembra. E no livro do Apocalipse fala muito, né, a Roma, né, a Roma perniciosa, a Roma perdida, é só degradando. E aí então ele fala assim, né, a igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Né? É aquela história, ele não é filho de Pedro, né? Mas aqui é aquele tratamento carinhoso, né? Trata a pessoa com carinho. Né? Mas é ele, né? É só para mostrar que ele aparece aí com essas denominações. Quantas horas é? 9h03. Aí, ó, vou ser punido. Ainda bem que o capelão não está essa semana, ele não vai ficar sabendo. Né? Tudo bem? Deu? Isso aqui é, né, só essa pequena amostra, né, para vocês já ficarem sabendo. Ele escreveu para pagãos e ele vai, né, se empenhar em apresentar a identidade de Jesus, Filho de Deus. Né? Certo? Acabou? Acabou. Como diz o padre Valmir, acabou a missa. Mas domingo tem mais. Tem que entrar no ritmo dele. Acabou a aula. A segunda-feira tem mais. Vamos ver. Vai demorar para chegar a segunda-feira. Pior que não vai, tá correndo. É rapidinho. E essa semana eu estou aí, né? Porque na ausência do padre, né, os perrengues tudo vem para nós, né? Aí tá bom. Estou aqui para isso. Mais uma vez, domingo, 10 horas da manhã. Né? Capela Nossa Senhora do Loreto. Qualquer coisa a gente vai para o CTE. Mas brincadeiras à parte, agradeço a presença de vocês mais uma vez, né? Agradeço pelas orações, peço que continue nesse reforço, né, de me dar sustentação. Os momentos atuais têm sido bastante dolorosos, então a gente precisa estar se reabastecendo sempre. Né? Eu conto com a solidariedade de vocês. Tem que se manter. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora de Loreto, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Vão com Deus. Uma boa noite de sono. Até domingo. Até quinta. Quinta tem missa.